Bom dia, tudo bem com você? Nossa leitura hoje está no livro de Provérbios, que nós estamos nessa caminhada abençoada por Deus, nos alimentando com essa porção maravilhosa que o Senhor traz para nós na sua palavra. Provérbios, capítulo de número 24, é a nossa leitura no dia de hoje. E a minha oração a Deus é que a sua vida esteja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus seja morador da sua casa, da sua vida. Deus continue te abençoando. Capítulo 24 de Provérbios. Vamos ler então? Vamos. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos, o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, eis que eu não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olhe que coisa maravilhosa nós temos no dia de hoje.
para nos alimentar com esta palavra que o Senhor traz para nós. Provérbios 24, ele traz muitos ensinamentos. Olha o que nós encontramos no versículo 3 desse capítulo 24. Ele diz assim, ó: com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Edificam a casa sobre bom fundamento. Viu? A casa pode ser o caráter. Mateus capítulo 7, versículo 24, Evangelho de São Mateus, lá no Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 7, olha o que diz lá referente a essa leitura que nós estamos fazendo desse versículo. Mateus capítulo de número 7, versículo 24, diz assim, olha só o que diz aqui, vou ler para você. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui é quando vai se falando de edificar a casa, sobre a rocha ou sobre a areia, certo? Então, o homem prudente, é isso que está dizendo aqui o versículo 3 do capítulo 24 de Provérbios. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Olha que coisa maravilhosa. A casa sobre a rocha é o que fala no Evangelho de Mateus. Mas 1 Timóteo capítulo 6, Timóteo também está no Novo Testamento, certo? Timóteo é uma carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 9, vai falar de um fundamento sólido para o futuro. Olha que coisa maravilhosa é a gente estudar a palavra de Deus. Diz aqui, ó, mais o que, versículo 9 de capítulo 6 de 1 Timóteo, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Tá vendo? É por isso que a palavra de Deus nos ensina a construir a nossa casa sobre a rocha. Vamos falando de nossa casa espiritual, construir sobre base sólida, para não ruir em meio às provações. Aí a gente vai encontrar aqui, isso aqui é a primeira parte, que eles edificam a casa sobre bom fundamento, o versículo de número 3. E aí, o versículo de número 4 diz assim, ó: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento, olha, pela sabedoria se edifica a casa, em base sólida. Pelo conhecimento se enche as câmaras. Enche as câmaras de riquezas preciosas. A mente vem a ser um armazém de tesouro de ideias nobres e bons propósitos. Ora, a nossa mente precisa estar guardada pelas mãos do Senhor, para que a nossa mente seja cheia de coisas boas que edificam para solidificar a nossa casa espiritual. Olha o versículo 5. O que é que diz? Um varão sábio é forte e o varão de conhecimento consolida a força. Aumentam a força. A sabedoria, o conhecimento aumenta a força. Um homem sábio é forte física, mental e espiritualmente. Sabe por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento promovem essas três coisas. Viu? Em verdade, a sabedoria é melhor do que a força. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 6, é muito interessante esse versículo desse Eclesiastes 9, 6. Olha o que diz. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha só, Eclesiastes, desculpe, 9 e 16. 9 e 16, vamos ler. Eclesiastes 9 e 16. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Então o que é que diz aqui? Melhor é a sabedoria do que a força. Não adianta ter força,
Não adianta se achar o bom, a pessoa a boa, né? A que resolve tudo e não ter sabedoria. A sua mente não está cheia de coisas preciosas, coisas boas. Então é um grande ensinamento. Como aprendemos da parábola do sábio, homem pobre que livrou uma cidade, que está aqui no mesmo Eclesiastes 9, no capítulo de número 15. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Não lembrava, mas foi ele quem livrou. E hoje nós estamos aqui falando nesse pobre homem que não tem nome, né? Mas está aqui. E olha só, são doces como o 13 e o 14, olha o que diz esses versículos. Como mel, meu filho, porque é bom. Come mel, meu filho, porque é bom. E um favo de mel que é doce ao teu paladar. Você gosta de mel? Ah, gente, um pouquinho de mel, com um pouquinho de farinha dentro, farinha fininha, mexe um pouquinho e come. Gente do céu, aquilo é bom demais. E o mel é muito bom, bom para garganta, bom para fazer xarope. Olha que coisa maravilhosa. E aí a Bíblia fala sobre isso. São doces como mel, 13 e o 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares a sabedoria, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Certo? Olha só, que coisa maravilhosa. Quando se tem sabedoria, quando se busca sabedoria, o nosso galardão está garantido. E aí, me chama a atenção também um outro versículo aqui. O versículo 17 diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Às vezes nós, como seres humanos normais, nós temos talvez a mania, ou sei lá o que, de a gente quando vê uma pessoa que fez alguma coisa contra a gente, cair numa cilada, ou ter algum problema, ou até mesmo adoecer, a gente, mesmo lá dentro, a gente às vezes se regozija. Boa, tá vendo? Fez comigo, recebeu. E a Bíblia diz que não é para fazer isso. A Bíblia diz, quando cair o teu inimigo, tá falando de inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Sabe para quê? Olha o versículo 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, a sua ação, e desvie dele a sua ira. Aí ao invés daquela pessoa que aconteceu isso, ser punido por alguma coisa que fez, que não agradou ao Senhor, vai saber, é retirado a ira pela sua reação. Então aprende uma coisa, não se regozije com o mal do seu amigo, do seu vizinho, do seu inimigo, seja de quem for. Se você não puder ajudar, não atrapalha não, tá bom? Então que essa palavra permaneça no nosso coração. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva. É muito bom ter você aqui e que o Senhor continue te abençoando nesse dia maravilhoso que Ele dá para nós. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma leitura da Palavra de Deus. Deus nos abençoe.